Isso é uma coisa interessante, da questão de procurar ajuda para os pais que estão em casa, certo? Que notou algo diferente no filho. Qual é o momento dele buscar uma ajuda? Pronto, a sociedade fala que é por volta de 18 meses, se você já vê que tem algum sinal, você já procura 18 meses, 2 anos, mas o diagnóstico é a partir dos 2 anos de idade, né, mas pode sim iniciar a intervenção. Então pode levar para o pediatra vai analisar se realmente está tendo um déficit, né, da comunicação, se esses sinais são alarmantes para encaminhar mesmo para o neuropediatra, né, para seguir para a intervenção, para seguir. Nesse papel, nessa situação aí, qual é o papel do neurologista? Bem, o neurologista e o Do neuropediatra, né, bora pediatra, supor, né? se for o neurologista, passou pela infância toda e não teve diagnóstico, o neurologista já vai dar, né, o diagnóstico, ele que vai, sim, fechar o diagnóstico, o neuropediatra também. E lógico, assim, eu falo que a gente junta os o quebra-cabeça, a gente vai colhendo a história, vai vendo os sinais, vai vendo tudo isso, vai vendo as características para fechar E a e conduta aí encaminhar. é levar ele para encaminhar para algum lugar, Não, para algum tem serviço, o serviço. O tratamento ele é multiprofissional, então tem todos os profissionais, ao redor, né, do paciente, né, a depender da demanda. Então tem um fono, né, então ele vai ajudar nessas ecolalias também, na dificuldade da comunicação, né, na comunicação recíproca, na interação, então tem um fono, tem um psicólogo que é extremamente importante, né, tem a aba, né, tá bem difundida, né, que é uma terapia baseada em comportamento, né, a análise de comportamento e vai ser uma terapia individualizada para cada um, né. Então você vai desenvolver mais as habilidades daquela pessoa e vai tentar diminuir aqueles comportamentos que estão sendo inadequados e precisa da ajuda dos familiares nessa terapia. Aí tem um terapeuta ocupacional também, gente, não deixa eu esquecer não, terapeuta ocupacional muito nutrição importante, interfere? também, porque assim, ó, o terapeuta ocupacional vai tratar essas alterações sensoriais. Não sei se você já viu seletividade alimentar, ao som, isso é um dos critérios B, né, que fala. Então, eles podem ter tanto uma quanto uma hiperreatividade, né, a estímulos sensoriais. Então, tem aquela impressão, a impressão que eles não sentem tanta dor, alguns não sentem dor, são indiferentes à dor, temperatura, o barulho incomoda alguns, não são todos, o barulho incomoda, traz sofrimento para eles, né, então o terapeuta ocupacional, essa seletividade alimentar por causa da textura de determinados alimentos, então ele também vai entrar nisso aí, né, nessa questão dos transtornos sensoriais, né, e ajudar ele no dia a dia do paciente. Do psicopedagogo também, se tiver, né, É uma associado. equipe bem diversa, É né? uma equipe diversa, é um multiprofissional essa equipe. Não é só o neurologista não, uma equipe toda. Fisioterapeuta? Fisioterapeuta também, coordenação motora grossa, Colocar todo fina, mundo, né. né, é todo mundo, é uma equipe mesmo e os pais são extremamente importantes nesse processo. Então não é só delegar para esses profissionais, não, é tudo, todos têm que ajudar, todos têm que estar. Fala sobre a importância dos pais e também da questão de ter um acompanhamento psicológico. A senhora acha que há uma necessidade de, inclusive, um acompanhamento para os pais? Que, por exemplo, os pais teve um diagnóstico da criança autista e muitos pais sentem esse diagnóstico, né? Tem que passa por toda aquela situação de projetar o que o filho vai passar no futuro. Isso foi um dos meus desafios, assim, eu falo que lidar com os pais, porque tem pais que já estudaram bastante e já tem impressão que já tem e já são mais fáceis de aceitar. E tem outros não, que tem muita resistência, né, tem muita resistência, porque ainda apesar de ter muita informação, apesar da gente tentar Tem um bloqueio, né. tem um preconceito, tem a questão comigo, logo comigo, né, então assim, e ver que não é doença, aí fala: "Doutora, tem cura", né, nossa, é uma condição, né, então assim, não tem cura, a gente vai intervir sim, e a gente tem que amar todos, entendeu? Tem os neurotípicos, os neuroatípicos, então são todos fazem parte de uma neurodiversidade, tanto o autista quanto o transtorno de desenvolvimento, TDAH. do DH, déficit de atenção, hiperatividade, entendeu? Tem o transtorno afetivo bipolar, então assim, poxa,
são todos fazem parte, né, dessa diversidade. Então, é entender, aceitar e intervir, né, para dar uma qualidade de vida para esses pacientes. Então, quanto mais cedo a gente ter o diagnóstico e intervir, melhor será o paciente, melhor será para a família e melhor será para todos, né. Então, eu acho isso, a conscientização. Isso aí o que eu acho, assim, que ele quis dizer também, ter um acompanhamento E psicológico com os pais para porque a não ele aceitação, às vezes a negação. Então, a negação pode atrasar muito o diagnóstico, pode atrasar muito a intervenção. Então, vai ter sim pais precisando de um tratamento psicológico, precisando de ajuda, precisando do tratamento psicológico. Doutora, hoje, assim, quais são as principais abordagens e tratamentos para terapêuticos utilizados? Pronto, eu já falei de alguns, né, da psicologia, a aba, do fono também, do terapeuta ocupacional, né, falei do psicopedagogo também, do nutricionista, pediatra, neuropediatra, neurologista, toda essa equipe. Além dessa equipe multidisciplinar, tem um tratamento medicamentoso. Deixa eu abrir aqui uma explicação para vocês sobre o tratamento medicamentoso. O medicamento não é para tratar o transtorno, não tem um medicamento específico para você tratar o transtorno do espectro do autismo, do autismo. O tratamento é para tratar os sintomas alvos. Bora supor, tem comportamentos disruptivos. O que é comportamento disruptivo, doutora? Gritos, às vezes você joga as coisas no chão, às vezes tem autolesão, agressividade, né? Não são todos, minha gente, é o espectro, que eu já falei para vocês. Tem um grau de intensidade, variedade. Então, a gente usa medicações sim, mas para tratar os sintomas alvos, hiperatividade, né, agitação, sintomas ansiosos, sintomas depressivos, se tiver também associados às comorbidades. Então, assim, só para você ver, assim, do transtorno do espectro do autista, de 50% a 60% eles usam medicação, não são todos, acabam usando medicação. E dessas 60, né, 50, 60, 30, 40, usa mais do que uma medicação para tratar os sintomas-alvo. Mas é um conjunto. Deixei claro que não é um remédio. Para o autismo. Isso, para os sintomas-alvos. Assim, prosseguindo, assim, passou da infância, às vezes a mãe não percebeu, o pai não percebeu, a vida corrida, trabalhando, passando de um lado para o outro, foi para a escola, a criança, aí qual o papel ali agora dos professores, da escola, na detecção, reconhecer? Isso, é importante. Isso aí tá um papel super importante, né, à toa que as escolas mandam mesmo. Então os professores, né, graças a Deus hoje estão mais conscientes, estão mais capacitados, né, para lidar. Então tem essa questão do olhar. Às vezes o pai tem a negação, a mãe tem a negação de não aceitar, tá vendo e não tá vendo, né? Tá vendo, fingindo, não será? Não sei, mas é assim mesmo, é o jeitinho dele, é o tempo dele, é o tempo dele. Você Né? também era E aí, assim. você também era assim, nem todo mundo é igual. E aí chega na escola que você vai ter que ter crianças interagindo com outras crianças, né? E aí o que acontece? O professor já vê, e chama a atenção. Chama os pais para a reunião, isso é importante, e chama os pais e fazem um encaminhamento. Eles chamam os pais e falam assim: poxa, vamos fazer uma avaliação, faz com o neuropediatra, né? Vamos lá fazer uma intervenção.